A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje nós estamos no nosso 90º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito do primeiro livro de Samuel, capítulo 28 ao capítulo 31. São os últimos 4 capítulos de primeiro livro de Samuel. A partir de amanhã já estaremos no segundo livro de Samuel. Então, antes de eu entrar propriamente na história, eu não sei se vocês ficaram sabendo da morte de um homem que cometeu suicídio e algumas pessoas pegaram o corpo desse homem, cortaram a cabeça, pegaram o corpo dele, colocaram no muro, pendurado no muro, não só dele e dos 3 filhos dele, mataram os 3 filhos dele. E no outro dia, na outra noite, foram pegar o corpo desses 3 filhos e desse homem, queimaram e enterraram embaixo de uma árvore. Tremendo, é terrível essa imagem, aliás, né? Difícil, mas é sobre isso que a gente quer falar nesse momento. Eu estou falando de Saul e dos seus 3 filhos. Mas antes da morte de Saul, o capítulo 28 ele começa mostrando que Davi estava entre os filisteus, prestando serviço para o rei Aques, ou Aquis, né? E aí eles estavam prestando serviço, guerreando a favor do rei, a favor dos filisteus. E aí houve um momento em que os filisteus e Israel iria então entrar em guerra, entrar em batalha. Davi iria guerrear contra Israel. Só que por força da vontade de Deus, os oficiais dos filisteus chegaram para o rei Aquis e falaram: olha, rei, Davi, ele é israelita, ele vai guerrear contra os israelitas? De jeito nenhum, vai chegar uma hora que ele vai se voltar contra nós e vai nos matar. E aí o rei Aquis fala: Davi, volta para Ziglag, você não pode guerrear contra o seu povo. Então você vai voltar para Ziglag. E aí Saul sobe e vai verificar o exército dos filisteus. Quando ele vê aquele exército enorme, a Bíblia diz que ele teve muito medo, ele ficou muito apavorado. E aí, por conta desse medo, ele chegou a estremecer o coração. E aí ele precisava ouvir a direção de Deus. E aí ele precisava consultar o Senhor. E aí ele consultou ao Senhor e o Senhor não disse nada. Ele consulta os profetas e Deus permanece calado. Ele consulta o Urim e o Tumim, que são as 2 pedras, mas nada de Deus falar. Ele tenta sonhar, ter alguns sonhos proféticos e nada de Deus falar através de sonhos. E aí ele resolve então consultar uma necromante, uma pessoa que consultava mortos. Davi estava muito longe, mas Saul precisava ouvir a direção de Deus. E aí ele chega para essa necromante e fala: eu quero conversar com Samuel. Samuel já estava morto, e aí essa mulher vai com muito medo também, porque ela falou: vocês estão armando para mim uma armadilha e eu sei que eu posso morrer. E aí Saul, disfarçado, falou: eu juro em nome de Deus que você não vai morrer. E a mulher chama um espírito e esse espírito se identifica como Samuel, não é? Ele fala assim: nós vamos invocá-lo de baixo. Parece que ele estava vindo de alguma região que é chamado de mundo dos mortos. E aí vem o espírito e fala que é Samuel e discute com Saul algumas coisas e fala: Saul, é o seguinte, você foi rejeitado por Deus, você vai perder a guerra e amanhã você vai estar aonde eu estou aqui. Saul fica desesperado e aí Saul fica muito chateado, não quer comer, e demora muito tempo, Saul volta e aí mesmo assim ele vai entrar em guerra contra os filisteus. E agora sem o Davi dos 2 lados. Quando ele vai entrar em guerra, acontece que nesse intervalo Davi vai para Ziglag, porque o rei mandou ele para Ziglag. Ele chega em Ziglag, ele vê que tem alguns dos inimigos dele, os moabitas,
Os moabitas chegaram em Ziglag, não tinha nenhuma segurança, eles roubaram todo mundo, levaram as mulheres, levaram as coisas, e foi tão grave isso que os próprios soldados que estavam a favor de Davi queriam matá-lo. Fala, Davi, ele levou minha mulher, levou minhas coisas, levou tudo que eu tinha, então você merece morrer. Davi, calma, eu vou orar ao Senhor. Aí ele chama o profeta, chama o sacerdote Abiatar, pede para ele trazer a roupa sacerdotal, o manto sacerdotal, traz o manto, e Deus fala assim, Davi pergunta, Deus, eu consigo ir atrás dos moabitas? Deus fala, pode ir que você vai alcançá-lo. Davi vai atrás, junto com os soldados, e aí acontece uma coisa interessante, Davi sai com 600 homens, 200 ficam tão cansados que não conseguem acompanhar, eles ficam antes de atravessar o riacho. E aí eles conseguem conversar com um escravo que foi abandonado, e aí esse escravo fala assim, olha, eu fui abandonado, mas eu sei onde é que eles estão, eu só quero que vocês poupem a minha vida. Davi falou, você vai ser poupado. E aí esse homem que é egípcio, esse escravo, ele leva Davi e os soldados para onde estão os despojos e os outros soldados amalequitas. Presta atenção, são os amalequitas agora contra Davi. Quando é a noite, Davi e agora os seus 400 homens, porque 200 estavam lá atrás, cansados, guardando as malas, vão lá e conseguem matar todos os soldados do inimigo, e aí dos moabitas, né, morrem todos os soldados, ele pegam as mulheres, pegam todos os despojos da guerra e trazem, e aí quando ele alcança, quando os 200 se encontram com os 400, e aí os 200, Davi fala assim, ó, vocês também têm direito dos despojos. Alguns ordinários, fala de ordinários, fala não, eles não foram, então eles não têm direito a nada. Davi falou, eles têm direito sim, não faça isso. E aí resolveu, dividiu tudo, e então Davi ele vai encerrar sua participação em 1 Samuel com essa vitória que ele teve, voltou para Ziglag, pegou as suas duas esposas, Ainoã e a esposa, a viúva de Nabal, e aí pega as esposas, pegam as coisas e está tudo certo. Voltando para a guerra de Saul. Saul então começa a perder a batalha, começa a perder a guerra e ele fica desesperado. Ele sabe que os filhos dele estavam mortos. Jonatas, Abinadab e Malquissua eram os 3 filhos de Esaú. E aí Esaú, quando o inimigo vai se aproximando, agora são os filisteus, Esaú chega para o seu ajudante ali e fala assim, me mata. Ele fala, de jeito nenhum, me mata. Aí ele não quis matar. Esaú coloca a espada no peito e se joga para cima da espada e ele comete suicídio. Os filisteus ficam terrivelmente alegres porque ganham a guerra. No outro dia, quando está um monte de mortos, os filisteus vendo ali o corpo de Saul, cortam a cabeça de Saul, pega o corpo de Saul, pendura lá no muro e deixa lá pendurado como troféu. O povo de Israel, de Gileade, eles sabem da história, aí vão lá à noite para resgatar o corpo de Saul, o corpo de Jonatas, Abinadab e Malquissua. Eles pegam o corpo, queima toda a gordura, tira porque devia estar tudo podre, pegam os ossos e enterram os ossos debaixo de uma árvore. E assim encerra o primeiro livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, gente, tem uma coisa muito especial. Muito. A gente vai ver a história agora do rei Davi. Davi, ele é muito inteligente. Quando ele estava vencendo a guerra contra os moabitas, aí ele pega aquele despojo e vai mandando para as cidades, para os governadores das tribos, principalmente de Judá, aonde ele vai ser nomeado rei, aí depois vai ser rei em Israel, né? Porque já tinha Judá de um lado e Israel do outro. E aí ele começa a mandar os presentes, já preparando o terreno para ele ser consagrado, proclamado rei.
é muito especial. Vocês vão gostar, estejam atentos e não percam o time. Nós estamos agora entrando, a partir de amanhã, no segundo livro de Samuel. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.